Explanação do Evangelho. Amai os vossos inimigos, e é o item 7 e 8. Bom, o item 7 começa assim, palavras de Jesus. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. São Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Então, no item 8, Kardec então desenvolve essa palavra de Jesus em São Mateus. Os preceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar pontos de honra produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele senso moral que não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribui o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esse ensinamento parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende, porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro que manda lhe arranque o olho, quando for a causa de escândalo. Levado o ensino às últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se eles não pusessem um freio nas agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, hóspita, a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa. Outra face, aquele que nos haja batido, numa, disse sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho, que a maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganar, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam deferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem
repetimos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Esse é o texto que a gente vai conversar hoje, o capítulo, esse item 7, 8. É um item assim muito, deixa a gente assim muito preocupada, porque de início a gente pensa logo, bom, quem são, eu tenho inimigos, quem são os meus inimigos? A gente pergunta, será que eu tenho inimigo? E os nossos amigos, esses amigos, o que eles fazem para a gente? Eles floreiam o nosso lado, né? Veem a gente com outros olhos, que os inimigos não veem. Os inimigos veem a gente da forma como a gente é, e da forma como a gente é, eles pintam a gente sem enfeite. E esse pintar sem enfeite, para nós, é bom, porque a gente se corrige. E já os amigos, às vezes, não conseguem nos ajudar. Então, ainda falando do sentido da palavra amor, o amor é uma coisa assim que é espontâneo, não é repulsão. Então, você ama alguém, você se sente atraído por aquela pessoa. O espírita não vê a vida por uma única faceta. Ele sabe que o que ele planta hoje, ele vai colher amanhã. E que a justiça de Deus é feita da seguinte forma: Deus é misericordioso, e a misericórdia dele cai tanto sobre os justos como sobre os injustos. Nesse trecho aqui, em que Jesus ensina, né, que nos ensina o ensinamento básico desse trecho, sem dúvida, é o perdão. Então, porque amar os nossos inimigos é perdoá-los. Sem dúvida, é o foco da lição. E Jesus colocou isso de uma forma tão sutil, tão brilhante, que é válido todas as palavras deles até hoje. Nada mudou. Na história do mundo, a gente vê guerra, luta, desespero, guerra em nome de Deus, guerra em nome do Cristo. E essas guerras, todos acham que têm razão. Todos falam, eu tenho razão, a minha verdade é que é a verdade. E não é assim. Deus é Pai de todos nós. Ele não vê os filhos diferentes. As pessoas é que acham que ele as vê assim. Em matéria de guerra, atualmente, primeiro a gente tinha aquelas guerras horrorosas, que já foi passado, né? E guerras que se diziam santas, e que não eram tão santas assim, que magoaram as pessoas, destruíram. Agora nós temos guerras mais recentes, por exemplo, a guerra da Síria, que são os muçulmanos contra os cristãos. Então, esse clima da Síria, por exemplo, hoje é uma coisa horrorosa, porque as pessoas, elas odeiam os muçulmanos. Claro, eles acabaram com as suas casas, mataram os seus parentes, destruíram o seu trabalho. Enfim, criaram para eles uma condição que eles só viram como saída se jogar no Mediterrâneo para procurar novas oportunidades de vida para a sua família em outros países. Esses casos que a gente tem visto no jornal, na televisão, desse garotinho que morreu na costa da Turquia, que a pessoa sai do seu país, se joga no Mediterrâneo, e do Mediterrâneo visando, então para chegar na Grécia, da Grécia dar uma chegada até a Itália, da Itália chegar até a França ou a Alemanha, e não consegue fazer isso. Fica no caminho, muitos deles morrem, numa provação coletiva terrível, num êxodo terrível. E a gente fica pensando assim, poxa, como é que pode, né, uma coisa tão triste acontecer? Como é que essas pessoas que estão passando por esse momento de serem assim perseguidas, expulsas da sua terra, podem amar alguém? Como é que essas pessoas podem amar esses inimigos? Como? Como amá-los? Vocês destruíram a minha vida, destruíram a minha família, como? Como que se a pessoa acha que eles são responsáveis por tudo que está de ruim que está me acontecendo? Então,
surgiu na Europa um pesquisador que começou a estudar a terapia do perdão. Primeiro ele fez um instituto chamado Instituto Internacional do Perdão. O nome dele é Robert Enright, que ele chama. E ele disse o seguinte, é uma pesquisa que ele fez. Ele disse que quando a pessoa tem raiva, se aborrece, ela forma no organismo uma toxina que ele chama toxina da raiva. E que essa toxina da raiva sobe, vai até ao cérebro, e no cérebro ele envolve o nosso sistema autônomo, e com isso, nesse mecanismo, o nosso sistema autônomo, então, passa a mandar mensagem para o organismo, mensagens confusas e estressantes. E ele explica da seguinte forma, olha, é como se você tivesse um carro. Você entra no carro, pisa no acelerador, aí o carro anda. Se você, de repente, pisar no freio, o carro mexe, se agita, se balança. Ele perde o equilíbrio dele. Esse balançar, isso é que a raiva faz conosco, a toxina da raiva. E ele estudou isso em cardíacos, né? Foi o primeiro estudo que ele fez. E escreveu vários livros sobre o assunto. Ele está estudando isso desde 2009. Nós estamos em 2016, tem 7 anos, né? Então, ele estuda e chegou à conclusão seguinte, que esse mecanismo ocorre sempre e que era preciso criar uma terapia para que a pessoa conseguisse perdoar isso. Como a pessoa ia fazer para perdoar? Então, ele criou esse estudo, esse Instituto Internacional de Perdão na Inglaterra. E nesse instituto, então, ele depois associou-se a outros pesquisadores da área de oncologia, também assim, na mesma ideia, o perdão. Como perdoar? Na mesma sequência de perdoar, de desculpar. Então, ele fez o seguinte, ele disse o seguinte, que nós... eu estou confusa. Ele disse o seguinte, que para perdoar, a gente tem que fazer um esforço da gente, que às vezes basta um telefonema que a gente dê, desculpando, basta se a gente falar mal de uma pessoa, falar bem de uma pessoa que falou mal da gente, a gente sabe que uma pessoa falou mal de você, aí você vai e fala bem daquela pessoa, fala, não, aquela pessoa, não, a pessoa é assim nervosa, mas a pessoa é competente, é inteligente. Então, com isso, você vai indo, é como se você desensibilizasse daquele sentimento. Aí você, então, consegue perdoar. E tem um outro caso que eu achei muito interessante de uma terapeuta. Essa terapeuta morava no Líbano, e ela também foi a mesma coisa. Acabaram com a casa dela, acabaram com a família, e ela veio para a Inglaterra desesperada, com ódio mortal daquele pessoal todo. E ela, como terapeuta, ela sabia que ela não podia alimentar um sentimento de ódio, que aquele sentimento estava fazendo mal para ela, mas ela não via solução. O que ela fez? Ela disse, bom, eu tenho que criar um método para escapar disso. Aí, então, ela começou a entrevistar aqueles soldados, aqueles que tinham agredido ao povo dela, aquelas pessoas que também tinham se feridos e estavam nos hospitais. Aí ela chegava, conversava com eles, e aí fui vendo que eles eram pessoas assim como nós, que tinha também gente que tinha qualidades, que tinha defeitos, era igual, não tinha diferença. Então ela começou a perceber, poxa, tem pai de família também, tem pessoas que estão aqui, são mandadas, as pessoas são circunstâncias da vida que a pessoa se vê fazendo aquilo. Nesse momento que ela percebeu isso, aí o coração dela aliviou e ela deixou de odiar. No momento que ela deixou de odiar, ela disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Criou também na Universidade de Oxford um grupo um grupo para estudos libaneses para o perdão. Eu achei isso tão importante quando a gente fala de ódio, de criar um centro de referência na Europa, de estudar o perdão. Eu achei isso assim fabuloso.
estudar o perdão, porque a gente sabe pela doutrina, que a doutrina nos dá uma porção de dicas, nós somos assim treinados, nós somos assim privilegiados, porque a gente sabe como funciona o mecanismo. Mas essas pessoas, eles não sabem, eles chegam a essas conclusões por lado de pesquisa. Eles vão pesquisar, eles não estão assim por lado religioso, não é isso. É o lado realmente de pesquisa. E é um trabalho muito bonito que ela fez, muito assim, um trabalho precioso, né, dessa moça. E eles agora, na Inglaterra, eles fazem assim, os centros de doenças assim, oncológicas, e doença para câncer, por exemplo, eles fazem radioterapia, quimioterapia, pesquisa de célula-tronco, e transplante de medula óssea, mas, ao lado, dão a terapia do perdão. E eles observaram, ele falou assim, eu achei tão interessante ele declarar assim, eu fiquei surpresa de verificar que aquelas pessoas, muitas vezes, ao perdoar, elas se curavam. Se não totalmente, psicologicamente se curavam também fisicamente, porque o perdão influenciava no sistema imunológico delas. Então, a importância, quando Jesus disse, se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, caminha 2000. Não é? Se alguém te tomar túnica, dá para ele um manto. Jesus estava ensinando, gente, é preciso que a gente pare e conheça o inimigo. Conviva com ele, dê uma chance. E a gente não dá. A gente se sente, bom, eu não posso, eu sou, né? A gente não vê o nosso lado, o nosso orgulho. E tem também outra coisa que eu queria chamar a atenção nesse trabalho sobre o orgulho, sobre o ódio, é que ele diz assim, que nós, a ideia que nós sempre que estamos com a verdade, nós concedemos às pessoas o privilégio que nós a perdoemos. Então, você me faz uma raiva, eu bondosamente vou e te perdoo, porque eu sou bondosa. Quando, na verdade, não é nada disso. A doutrina já nos diz isso. As pessoas, às vezes, nos cobram coisas que nós é que somos devedores, não elas. Elas estão, assim, clamando uma coisa que elas sofreram. E a gente não alcança isso. E acha que eles, a pessoa que está errada, e somos nós que estamos errados. Ainda com relação a como enfrentar essas situações, a gente lembra sempre de André Luiz. Quando você encontra uma pessoa brava, com raiva, só tem uma solução. Você tem que manter a sua calma. Você não pode perder equilíbrio. Você não pode entrar naquela vibração. Você tem que procurar se acalmar para que o inimigo, né, o inimigo, aquela pessoa que está com aquela raiva toda, possa se equilibrar. Porque ao você se equilibrar, a pessoa também se equilibra. E ela se equilibra não pelas forças falando, calma, não faz isso, não é no grito. Ela se equilibra na sua postura, nos seus gestos. É o gesto, e o Emmanuel fala isso, o gesto que faz com que a pessoa que está desarmonizada se equilibre. É a sua postura, é a sua posição. E quanto ainda, eu vou entrar no medo de entrar no tempo, que só eu sei. E quanto às também, eu queria dizer isso assim, quanto a gente não percebe, às vezes, a importância do perdão. A gente não se dá conta, né? A gente tem aquela limitação de assim, isso não é importante, eu não preciso perdoar, eu não perdoo, e a gente tem que perdoar. Os especialistas, eles dizem também o seguinte, eles dizem, não existe caminho para o perdão. Cada pessoa tem o seu caminho. Cada pessoa encontra o seu modo de perdoar. Por que isso? Porque cada pessoa tem aquelas pessoas, as pessoas que estão te cobrando o que você fez.
Então, é diferente para cada um. Não existe um caminho assim igual. O caminho é diferente. E ele diz, eu acho tão bonito isso. Ele diz assim, esse negócio de dizer que a pessoa que ele adotou, uma frase que ele disse do livro que eu achei lindo. Quando nós adotamos misericordiosa, nós temos que adotar misericórdia. Meu Deus, nós temos que adotar misericórdia com os outros, que os outros não tiveram conosco. Quando a gente toma essa postura, olha, é uma postura de... Isso aí, o que é, gente? É transformação moral, é reforma moral. Quando você é agredido e você consegue levar para o outro, não é? Uma outra situação, você é agredido e você consegue levar misericórdia para ele, que ele não teve com você, ele falou mal de você e você vai e fala bem. Não é que você vai falar bem dele, mas não fale mal. Observe, veja a qualidade que ele tem e fale essas qualidades. E mais ainda, ele dá ainda do resumo da face, da outra face, né, que outro ponto, um ponto assim que eu acho que também dá a face para levar, da face direita, da esquerda, né? Se você recebe a bordoada, essa explicação também é muito bonita, porque a gente vê na questão de bater mesmo, né? E não é isso. A gente deve vislumbrar o respeito que a pessoa tem pelo outro. Quando você dá a sua face para o outro, ele há de perceber que você da sua condição moral. E a pessoa percebe. Por isso, Jesus diz assim, em resumo, para dar outra face dar outra face não é covardia. Outra coisa que eu achei... essa é uma coisa que foi, quando eu estava lendo isso, que mais me chocou. É que a gente precisa aprender a resistir o mal. Para a gente perdoar os outros, a gente antes precisa aprender a perdoar o mal. O mal que existe na gente e que a gente não percebe. Nós achamos que nós somos ótimos. Nós não temos inimigos, nós não fizemos nada, todo mundo gosta da gente. Aí você fala, bom, você tem algum inimigo que você conheça? Assim, declarado, foi seu inimigo? Não. Porque o mal está em você. Está dentro de você. Você tem que combater esse mal que existe em você. E está na sua alma. Está dentro de você. Esse mal que você tem que combater. Tem que batalhar para ficar livre dele. Resistir esse mal. E o Emmanuel, ontem, a gente lendo aquela página da outra face, né? O lado fraco, Emmanuel diz que todos nós, todinhos, encarnados e desencarnados, todos nós temos o nosso lado fraco. Não tem esse de ser superior, de você ser melhor. Não, é porque você está numa posição boa, que você é presidente, que você é soldado. Não. Todos nós temos o nosso lado fraco. E esse lado fraco da gente, é o mal que a gente traz, e vem com a gente, encarnação. A gente vem alimentando aquilo, a gente não consegue ficar livre. Então, muitas vezes, foi o exemplo que ele termina a página, e que eu li ontem, é que mais me chocou, que ele diz assim, que muitas vezes a gente vai e faz comentários a respeito dos outros. A gente diz, fulano, Deus me livre, fulano fez isso. Nossa, como é que pode uma pessoa da posição dele, como é que pode essa mulher tão elegante fazer isso? Como pode fazer isso? Como pode? Aí, Emmanuel diz assim, quando a gente perceber que esses pensamentos estão assim na cabecinha da gente, o que a gente tem que fazer é fazer uma prece, pedir a Deus que nos ajude e que nos ilumine para nos mostrar o nosso lado fraco. Porque esse nosso lado fraco é o mal que existe em nós e é a nossa chance de realmente aprender a amar. Porque senão a gente não vai conseguir nunca. E a gente vai conseguir assim, se conhecendo, se aprimorando, vivendo, vivenciando
não é? Um dia, então, mais na frente, a gente vai amar os nossos, não mais inimigos, a gente vai quitar os nossos débitos e envolver todos os nossos irmãos com aquele carinho, aquele amor que eles merecem. Mas disso do fundo do coração, isso a gente sentindo isso da alma e não da boca para fora. Esta é uma produção da Federação Espírita Brasileira.